Boa noite, canal Educação. Boa noite, todos vocês que estão aí aguardando por nossa aula. Vocês que estão de onde mesmo, hein? Vocês que estão no YouTube, vocês que assistem em casa. Cadê meus polos, Mariana? Queria ver cadê meus polos, onde estão minhas cidades, meus meninos espalhados pelo Piauí, não é isso? Daqui a pouquinho aparece aí os polos ao vivo e quando você quiser participar, participe, pergunte, interaja, porque uma aula interagida é uma aula bem mais emocionante e de maior aprendizado, não é verdade? Então, simbora que hoje é terça-feira, não, hoje é quarta-feira, é hora da gente estudar a língua portuguesa na sua estrutura. Isso mesmo. Então, hoje a gente vai trabalhar com as referências, a gente já começou a fazer esse trabalho, né? Questão dos pronomes. Hoje vamos trabalhar com a coesão referencial, dando continuidade, falando de coerência e coesão, já falamos, né, de coerência e coesão, já falamos de operadores argumentativos que fazem parte da coesão e agora vamos analisar, vamos estudar um pouco mais sobre coesão referencial. E depois a gente faz aula de coesão sequencial, assim fica todo mundo sabendo. Colunha do Gurgueia chegou. Boa noite, Colunha do Gurgueia. Estamos começando com a nossa aula de língua portuguesa e hoje o nosso conteúdo é gramatical e vamos trabalhar com a coesão referencial. Vamos falar de coesão anafórica e coesão catafórica. Que é isso, né? Estranho? Catafórica, anafórica. O nome parece difícil, mas na prática vai ser bem facinho. Então, vem comigo porque a aula é de língua portuguesa, coesão referencial, coesão anafórica e coesão catafórica. Então é o seguinte, aqui vocês já sabem o assunto da aula de hoje, coexiste dois tipos de coesão, né? Existe a coesão referencial e existe a coesão sequencial. Na aula de hoje a gente vai enfatizar a coesão referencial. Aí na próxima quarta-feira você não perde a aula porque a gente vai dar continuidade falando sobre coesão sequencial. Mas sabe aquela dúvida que quando você está estudando língua portuguesa ou quando você está falando a nossa linda, maravilhosa, perfeita língua portuguesa, né, Dom Inocêncio? Bem-vinda à aula, Dom Inocêncio. Então, quando você quer aplicar uma dessas palavras, mas fica em dúvida, quando você pensa assim, eu vou dizer isto ou eu digo isso? Eu digo isto é lindo ou eu digo isso é lindo? Ou será se o correto eu dizer este final de semana ou esse final de semana? Não dá essas broncas na língua portuguesa de vez em quando? Então, é aqui que você tira a dúvida. É aqui que você aprende, quando a gente trabalha, certo? Com a coesão referencial, a gente aprende a usar os pronomes adequadamente. Em que situação eu uso isto ou isso? Em que situação eu uso o este, o esse? Em que situação eu uso o aquele, o aquela, o aquilo? Não é isso? Então, esses pronomes aí são pronomes que a gente chama de pronomes referenciais, porque eles estão sempre se referindo a algum elemento. Ou um elemento que já passou, ou um elemento que está à frente. Se é um elemento que já passou, é uma coesão referencial anafórica. Se é um elemento que ainda vai estar lá na frente, então é uma coesão referencial catafórica. A aula de hoje é cheia disso. Então, vem para cá que hoje vocês não têm nada a perder. Hoje a gente só ganha. Mas falando em coesão, coerência, né? Coesão catafórica, anafórica. Mas o que é a coesão? A coesão é referência, gente. Um texto coeso é um texto todo amarradinho nas referências textuais. E o que é uma referenciação textual, professor? O que é essa referência? Presta bem atenção aqui. A referenciação, ela está relacionada com a maneira pela qual introduzimos, como nós introduzimos novos elementos em um texto, entendeu? Então, ou seja, ela faz parte daquele trabalho que a gente chama daquela parte que você chama de progressão textual. O que é a progressão textual? O texto progride a partir do momento que você vai adicionando novos elementos, novas informações. Senão o texto fica um texto redondo, né? Sempre na mesma tecla, vai falando sempre a mesma coisa. Então o texto tem que progredir. O texto, o tema, progressão temática, progressão textual, ou seja, o assunto tem que continuar. Mas quando você continua um assunto, não tem como não se referir a algo que já foi mencionado.
E se você colocar de novo a mesma palavra que já foi mencionada outras vezes, o texto vai ficar repetitivo. E você sabe que a repetição, ela prejudica tanto no estilo do texto, ela prejudica tanto o estilo do texto, como ela prejudica a leitura, a compreensão do texto, a fluência, né, a harmonia textual. Então, ela prejudica vários aspectos. E se você vai para a redação oficial, no concurso ou no Enem, e ficar repetindo a mesma palavra, certo? A sociedade, a sociedade, a sociedade, por exemplo, então você já perde ponto. Na competência 3, competência 4, a competência da coesão. Se você 3 vezes você falou a sociedade brasileira, aí de novo, a sociedade brasileira, de novo, a sociedade brasileira. Se você já usou 3 vezes a mesma expressão, você já perde ponto de coesão, coesão referencial. Você não soube usar um sinônimo, você não soube usar um heterônimo, você não soube usar um pronome para substituir essa expressão. Entendeu? Então, isso mostra o quê? Pobreza vocabular. Você tem um vocabulário pobre. Você está dizendo para a banca do concurso ou para a banca da redação que o seu vocabulário é pobre. Então, por isso que a referenciação textual ela é necessária para que o texto, o assunto textual progrida, para que o texto tenha uma progressão natural e não ficar repetitivo. Então, para você não ficar repetindo a sociedade brasileira, você pode usar esta, aquela, certo? Usar alguns ela, esta, aquela, alguns pronomes ou outras palavras que tenham o mesmo significado. Ou seja, sinônimos de sociedade brasileira ou hiperônimos para a sociedade brasileira. Professor, qual é a diferença de sinônimo para hiperônimo? Sinônimo, gente, é uma palavra que tem o mesmo sentido. Você conhece a mesma palavra, ela tem vários sentidos, né? Mas as que têm os mesmos sentidos são sinônimas. Por exemplo, você vai usar a conjunção mas. Aí tu já usou o mas uma vez. Aí tu vai usar de novo o mas? Não, tu usa um sinônimo, porém. Certo? Então, tu já usou o mas e o porém. Mas vai ser necessário fazer de novo mais uma oração adversativa. Eu já usei o mas e já usei o porém. E agora? Qual a palavra que eu uso? Agora eu posso usar o todavia, o contudo, porque são palavras sinônimas, ok? Tem o mesmo sentido. Tanto faz usar o mas, o porém, ou todavia, ou contudo, porque elas são sinônimas. Então, é isso. Você pode usar sinonímia, palavras que são diferentes, mas têm o mesmo sentido. Ou você pode usar os hiperônimos. E o que é o hiperônimo? Palavra que está no mesmo campo significativo. Não é a mesma coisa, mas está no mesmo campo de significação. Certo? Ou seja, se você está falando sobre o SUS, o que é o SUS? É um Sistema Único de Saúde. Então, uma hora você usa SUS, outra hora você pode usar um hiperônimo para SUS. Qual seria o hiperônimo? Uma palavra. Sistema, você pode falar, esse grande sistema de saúde brasileiro, pronto. Você acabou de usar o SUS, depois você usou esse grande sistema de saúde brasileiro, certo? Então, você usou uma palavra que faz uma referência ao SUS, mas não usou o Sistema Único de Saúde. Usou esse grande sistema de saúde brasileiro. Entenderam? Então, isso aqui seria uma expressão inteira para representar o SUS, só para não ficar repetindo. Então, isso é que você chama de referenciação. Quando você sabe trocar uma palavra por outra, sem perder o sentido e fazendo relação àquela que já foi falada. Só para não ficar repetitivo. Porque um dos critérios de pobreza, né, vamos chamar assim, de baixo rendimento textual, é a repetição, não é isso? É você ficar se repetindo. Então, isso empobrece o seu texto, tá bom? Então, como nós temos necessidade de introduzirmos novos elementos num texto, ou seja, cuidar da progressão textual e também ao modo como os referentes são retomados. Como você tem que progredir o texto, você necessariamente vai ter que fazer uma referência a algo que já foi dito. Então, você tem que saber fazer essa referência, substituir uma palavra por outra. Essa referência, ela é feita por substituição, tá bom? Ela é feita por substituição. Trocar uma palavra por outra que tenha o mesmo sentido, tá bom? Que não vai mudar o sentido e que vai fazer com que o leitor
entenda que aquela palavra significa outra. Ou seja, se eu estou escrevendo um texto falando sobre a novela Pantanal, aí eu digo assim, aí eu começo escrevendo, o Juventino é o filho de José Juventino, filho de José Leôncio, rico fazendeiro, etc. e tal. Depois, em vez de Juventino, eu digo o jovem, quem é o jovem? O Juventino. O jovem se apaixona pela menina Juma, tal. Aí depois digo, ele a pede em casamento. Quem é o ele? É o jovem, é o Juventino, não é isso? Aí depois eu digo, o herdeiro de Zé Leôncio. Quem é o herdeiro do Zé Leôncio? É o Juventino, que é o mesmo jovem, que é o mesmo ele. Veja só, várias palavras são usadas para dar referência à mesma pessoa, mas todas cabem no mesmo campo semântico. São palavras diferentes, mas cabem no mesmo sentido. Juventino, filho de Zé Leôncio, ora ele é um jovem, ora a gente chama de ele, certo? E ainda pode chamar o herdeiro, né? O herdeiro desse grande fazendeiro, alguma coisa assim. Mas sempre palavras relacionadas ao mesmo campo semântico, tá bom? Isso é referenciação textual, é uma forma de você escrever, progredir um texto, fazer a progressão, fazer o texto andar, sem ficar se repetindo. Ao realizarmos uma leitura, quando você está lendo, a gente aprende muito lendo, gente, tá bom? Uma das finalidades da leitura é você estar em contato com a língua portuguesa escrita. Então, a gente aprende muito lendo, certo? Ao realizarmos uma leitura, devemos estar atentos às palavras. Fica atento, eu faço isso. Ficamos atentos às palavras ou às expressões usadas que retomam algo que já foi falado ou anunciado antes. Para não ficar repetindo, os autores, os escritores, né, eles vão usando outras palavras, retomando o contexto, trazendo a mesma pessoa para o contexto. Uma hora ele diz em Baltazar, lá no livro de José Saramago, né? Memorial do Convento. Ora ele diz o Baltazar, assim, assim, tal, tal. Depois ele usa a profissão do Baltazar, não é isso? Digamos que o Baltazar seja padeiro. Então, o padeiro, quem é o padeiro? É o mesmo Baltazar. Para não repetir a palavra Baltazar, ele já usou a profissão dele, o padeiro, certo? Aí ele já usou Baltazar e padeiro. E ele quer falar de novo de Baltazar. O que é que ele pode fazer agora? Vai chamá-lo de o marido de Iblimunda. E foi assim que o marido de Iblimunda, e são as mesmas pessoas. O Baltazar, o padeiro e o marido de Iblimunda vão ser as mesmas pessoas. Mas são três palavras diferentes que retomam uma a outra para não ficar repetitivo e não vai impedir a progressão textual. O texto continua e você não fica se repetindo. Entenderam? Então, quando eu estou lendo, eu fico observando essa retomada, esses referentes, né? Você chama isso de referentes? A gente fica observando os referentes e os correferentes para poder aprender a fazê-lo no nosso dia a dia, aprender a nossa língua portuguesa. Tem gente que acha que leitura é só para distrair. Leitura também para praticar a língua portuguesa, principalmente a língua portuguesa padrão, tá bom? Até o gibi da Turma da Mônica servem para você aperfeiçoar a sua língua portuguesa, aumentar seu vocabulário e aumentar o seu conhecimento de mundo. Sigamos. Muito bem, então nós estamos falando de parâmetros. Estamos falando de palavras que retomam o sentido, não é isso? Referenciação é isso. Ó. Na referenciação são palavras que retomam o sentido. Vamos observar essa charge aqui. Quando você lê uma charge é um texto que mistura imagem com palavras, certo? É um texto argumentativo. Vão anotando. Charge é um texto misto. Misto por quê? Mistura imagens e palavras. Você tem que ler tanto a imagem como tem que ler as palavras, ok? Outra característica, a charge é um texto argumentativo. Se é argumentativo, ele é um texto de opinião. Todo texto argumentativo é um texto de opinião. Se é um texto de opinião, ela tem como tema central crítica, alguma crítica, um ponto de vista crítico. Certo? Uma coisa traz a outra. Então, vamos fazer a leitura da charge. Aqui, quem assina a charge é o Genildo. A gente lê sempre no sentido da esquerda para a direita, tá bom? E quando é um texto misto,
como ele é um texto misto de linguagem verbal e não verbal, imagens e palavras, você começa sempre lendo, em primeiro lugar, quando o texto é misto, imagens, né? O que é um texto misto? É um texto que tem imagens e tem palavras ao mesmo tempo, igual os quadrinhos, né? Tem imagens e tem palavras. Então, você lê nessa ordem. Primeiro, você lê as imagens. Primeiro, você vai ler e compreender a imagem, fazer a leitura da imagem, depois é que você lê as palavras. Pela imagem, eu vejo, olha aqui, ó, na charge há 3 pessoas no discurso. Tem 3 pessoas, 1, da esquerda para a direita, 2, 3. Beleza, já fiz a minha primeira leitura, né? Nós temos 3 pessoas no discurso. Que mais? Essas 3 pessoas estão falando de alguma coisa. Eu vejo essas aspas aqui, olha, indicam movimento. Aqui não tem esse símbolo. Então, essa pessoa não está em movimento, mas essas estão andando. Essas aspas virada para lá, ó, virada para a direita, significa que as pessoas estão caminhando, elas não estão paradas, elas estão em movimento. Esse aqui ficou parado, ele colocou a mão espalmada, como quem diz alguma coisa. Eu vejo também essa metáfora visual para destacar algo que está na mão desse jovem. Então, vai ter alguma coisa a ver com a história. E também vejo que esta senhora com a cara, os dois, olha, observa as expressões faciais, os dois não estão com a cara de muito satisfeitos, não é isso? E essa senhora ainda leva um carrinho de supermercado. Então, já sei que ela está numa loja, ou num supermercado, em algum comércio aí, né? Ela está em algum comércio. Pelo carrinho que ela empurra, eu sei que ela está em algum comércio, beleza? Então, agora que eu fiz a leitura visual, vejo também que dentro do carrinho tem uma régua. Olha aqui de novo as aspas mostrando, né? Que é uma régua enorme para dar isso aqui, ó. Esses símbolos que são usados aqui é para destacar esses objetos. Aqui você destaca o quê? Uma régua bem pequenininha. E aqui destaca o quê? Uma régua bem grande. Então, eu já fiz a leitura da imagem. Vamos às palavras. Você lê da esquerda para a direita, então quem começa falando é o primeiro balão. Você vai ler nessa sequência aqui, ó. Tem 3 balões de diálogo, tá bom? E você lê nessa sequência. Professora, por que está tudo escrito com letra maiúscula? Porque em quadrinhos, em tirinhas, em charges, em cartoons, sempre tudo é escrito com letra maiúscula. Professora, mas está maiúsculo e está em negrito. Ah, se está em negrito, quer dizer que eles estão falando em voz alta, entendeu? Que eles não estão falando baixinho, é uma conversa mesmo bem num tom maior, num tom mais alto. Então, o primeiro diz assim: aonde vocês vão com estas réguas? Eles estão indo, né? Aonde vocês vão com estas réguas? Aí esse aqui diz: esta que está na mão dele, olha, esta está na mão dele. Esta é para medir o pibinho. Gente, o que é pibinho? Pibinho é uma referência ao PIB. PIB, Produto Interno Bruto, tá bom? Produto Interno Bruto, que é a renda, né? Que é a riqueza do país. O PIB é a riqueza do país. Então, ele diz que está levando essa reguinha para medir a riqueza do país, o PIBinho. Quer dizer que o país está com o PIB lá embaixo, tão pequenininho que essa réguazinha é capaz de medir. Eu não falei que quando é charge é um texto crítico? Aí a senhora diz, e esta outra é para medir a inflação. Ou seja, o PIB, que é a riqueza gerada no país, está em baixa, você observa pela régua, enquanto que a inflação, que a senhora está levando uma outra régua bem gigante, está muito alta, que tem que levar uma mega régua para medir a inflação. Entenderam, então? Ele tem uma postagem econômica, né, que tem uma tendência política e econômica, tá bom? Fala sobre a política. Se perguntar qual é o assunto da charge, é a política econômica do país, tá? Está falando sobre a política econômica do país. Esse é o assunto da charge. Então, falam, né? Essas 3 pessoas no discurso falam sobre os objetos que estão levando. 2 réguas, né? Falam sobre os objetos. Esse aqui pergunta: para onde vai estas réguas?
Aí ele diz, esta o quê? Esta régua. Ele não repete a palavra esta, né? Ele não repete a palavra égua, ou régua. Ele diz esta régua é para medir o pibinho. E ela diz, e esta outra, para não repetir também a palavra régua. E esta outra para medir a inflação. O texto teve progressão textual e nós não tivemos o quê? Nós não tivemos repetição da mesma palavra. Beleza? Então, continuamos aqui na leitura. Para falar sobre as réguas, usaram algumas palavras diferentes. Usaram estas, usaram esta e usaram esta outra. E essas três palavras diferentes, tanto esta como esta e esta outra, né, todas se referem ao mesmo objeto, que é a régua. Então, já evitou que repetisse régua 3 vezes. Isso é que a gente chama de quê? De referenciação, né? Palavras referentes. Palavras que se referem a algum objeto. Ó. O uso dessas palavras evitaram repetições, entenderam? Quando você troca uma palavra pela outra, que dá o mesmo sentido, que retoma o que já foi falado, traz de volta o que foi falado, lembra que a pessoa associa diretamente ao que já foi falado, então você está evitando a repetição. Logo, o que é que a gente conclui? Esse recurso é que é chamado de referenciação. Tá bom? É esse recurso aí, para quem entendeu, é que é chamado de referenciação. Ou seja, quando você substitui uma palavra por outras, mas fazendo valer o mesmo sentido, fazendo com que o leitor entenda que aquela palavra se refere a outra que foi falada anteriormente. Professora, e por que que eles optaram por esta? Por que que eles não usaram essa régua? Eu vou dizer por que não usaram essa. Nesse caso, tem que usar esta. Porque você usa essa, quando está distante, né? Quando está lá atrás. Quando está bem atrás de você, lá para o passado. Ficou no passado, use essa. Mas se está à sua frente, está presente ou está à frente, use esta. E olha aí, ó, ele está segurando a régua. Esse aqui está próximo da régua, usa estas. Ele está segurando a régua pequena, usa esta. Ela está levando a régua grande, usa esta. Tá bom? Se a régua tivesse lá atrás, eles iam usar a palavra essa e não esta. Então, ponto aí para o uso dos pronomes referenciais. Sigamos. Estratégia dos referenciadores, né? Qual é a estratégia que a gente usa, então, para aprender a referenciação? Bora lá. As referências dentro de um texto são feitas para retomar algo que já foi falado. Isso vocês já entenderam, né? Retomar algo que já foi falado. Esse é o objetivo, essa é a finalidade de usar as referências. Ou então, a gente também pode anunciar algo que ainda não foi dito. Se você retoma algo que foi falado, você usou uma anáfora. Se pegou, né? Se você trouxe de volta algo que já foi falado, é uma anáfora. Agora, se você usou algo para anunciar o que ainda vai acontecer, o que ainda vai ser dito, então você usou uma catáfora. É simples assim. Já foi falado, é anáfora. Não foi falado ainda, é catáfora. Está atrás, é anáfora. Está na frente, é catáfora. A referenciação dentro de um texto ocorre basicamente por meio de 2 movimentos. Olha aí, ó. 2 movimentos chamados de movimentos retrospectivos, né? Que é o antes, quando se fala o que foi falado anteriormente, e o progressivo. Ele pode ser retrospectivo, que é a anáfora, ó. Retrospectivo é a anáfora, ou seja, você falou de algo que, quando você retoma algo que já foi falado, e o progressivo, quando você anuncia o que vai ser falado, né? Quando se refere ao que ainda será anunciado. Então, se você já falou antes, é retrospectivo. Se falou antes, é retrospectivo, é anáfora. Se vai falar depois, se só vai falar depois, então você usou a catáfora. São 2 movimentos. Ou você retoma algo que já foi falado antes, aí é anáfora, ou você usa uma
um referente para falar de algo que ainda será anunciado, que você ainda não falou. Aí é catáfora. A gente vai ver isso dentro de texto. Isso aqui é bonitinho, bem explicadinho dentro de texto, tá bom? Sigamos. Aqui eu trouxe... Eu não falei que é texto? Texto é texto, gente. Tá aqui, ó. Você tem uma imagem, ficha técnica, Flamengo, Hugo Souza, Mateuzinho, Natan, Gustavo Henrique, que é Léo Pereira, Felipe Luiz, Arão, Gerson e Thiago Maia, Bruno Henrique, Michael, Vitinho e Pedro, técnico ao tempo do Dominique Torrent, não é isso? Time do Goiás, Tadeu, Pintado, que é o Edilson, David Duarte, Fábio Santos, Jefferson Tal, Shalom, técnico Anderson Moreira. Local, Maracanã, árbitro, Paulo Roberto Alves Júnior. Horário, 18 horas, ficha técnica desse texto aqui, que foi escrito na revista Ataque, no dia 13 de outubro de 2020. Dizia assim, o texto: o Flamengo, ainda muito desfalcado, vai ter um problema a mais para o jogo. Que jogo? Flamengo versus Goiás. Não é isso? Diego Ribas está suspenso. Diego Ribas está suspenso. Esse aqui é o problema, olha só. Vai ter um problema a mais para o jogo. Qual é o problema? Esse é o problema aqui, ó. Diego Ribas está suspenso. O rubro-negro, mas o que é o rubro-negro? Rubro-negro é a mesma coisa de Flamengo, tá? Rubro-negro é um apelido que se dá ao Flamengo, porque rubro é a cor vermelha e negro é a cor preta, vermelho e preto, que são as cores do Flamengo. O rubro-negro já não poderia contar com Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Isla e Arrascaeta, convocados por suas, olha que palavra interessante, pegar aqui, que foram convocados por suas respectivas seleções para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, né? Então, isso quer dizer que esses jogadores, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, foram chamados para a seleção brasileira, certo? Para jogar as eliminatórias da Copa do Mundo. E era do Flamengo, os dois. O Isla, eu não sei de qual país ele era, também foi convocado lá pela seleção do país dele. Já o Arrascaeta é o quê? É uruguaio? Acho que é uruguaio, né? E o Arrascaeta também foi convocado pela seleção do Uruguai, entendeu? Para a eliminatória da Copa do Mundo. É isso que o texto está dizendo. Mas vejam só, as palavras que retomam aqui. Primeiro, o referente de quem está falando do time do Flamengo. Sobre o que está falando? Sobre o jogo contra o Goiás. Qual é o assunto? O assunto é desfalque de jogadores. Estão faltando jogadores, não é isso? Então, quais são essas faltas? Por que está tendo falta? Porque o Diego Ribas está suspenso, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Isla Arrascaeta estão jogando as eliminatórias da Copa, então já são 5 jogadores a menos que o Flamengo poderia contar. Entenderam? E aí, então, foi usado essa palavra rubro-negro para fazer uma retomada e depois usa suas quem? Deles. O que são suas respectivas seleções? Seleções deles. Deles quem? Desses jogadores aqui. Certo? São palavras também que retomam aquilo que está sendo falado. Uma outra forma também muito simples de você perceber essa progressão textual e essa referência direta aos atores, a gente chama isso de atores, tá bom? Ou pessoas do discurso. Ou chama de atores, ou chama de pessoas do discurso. Para mostrar essas pessoas do discurso, é pela própria terminação verbal, tá? Se o verbo está no singular, então ele está retomando, ele está fazendo uma referência ao sujeito, o Flamengo. O Flamengo vai ter um problema a mais para o jogo. Quem vai ter um problema para o jogo? O Flamengo. Então, pelo verbo também você percebe o quê? Você percebe a retomada do referente, né? De quem está sendo falado. O que é referente, professora? Referente é o assunto de que se fala. Então, quando você retoma o referente, está retomando o assunto, para não ficar repetindo a mesma palavra. Entenderam? Então, também uma forma é o uso dos verbos. O verbo mostra quem é a pessoa, né? E o modo
pela pessoa do verbo, você sabe a quem está se referindo. Simbora. Aí aqui estava sendo mostrado. Vamos lá. Então, coesão textual, professor, o que é isso mesmo? Amores, a língua portuguesa, ela usa, né, diversos recursos coesivos. Nós temos à nossa disposição, na língua portuguesa, muitos recursos coesivos. E com eles, a gente cria vínculos. A gente usa esses elementos, esses recursos, para criar vínculos entre palavras, associar uma palavra a outra palavra, associar uma frase com outra, oração com outra, e assim vai acontecendo a progressão textual, não é isso? Criar vínculos entre as orações e criar vínculos até entre as partes do texto, que você chama de parágrafos. As partes do texto que são os parágrafos. Então, você acaba amarrando essas ideias. Quando você usa essas expressões, você está amarrando essas ideias. Esses recursos quais? Essa palavra já é um referencial. Esses por que são esses? Porque foi falado aqui, ó. Foi falado aqui anteriormente. Então, se eu me refiro a algo que está lá atrás, eu uso esses. Se vai ser algo que está bem pertinho de mim ou um pouquinho mais à frente, eu uso este. Tá bom? Esses recursos, que são os recursos coesivos, estabelecem dois tipos de coesão no texto. A coesão referencial e a coesão sequencial. Pode ser referencial ou pode ser sequencial. Hoje a gente vai estudar a referencial. Na próxima quarta a gente estuda a sequencial. A principal função da coesão textual é criar harmonia entre os elementos do texto. Como eu falei, um texto fica mais bonito, harmonioso, quando você usa esses elementos para dar seguimento ao texto. Vamos à charge. Já falei o que é charge, né? Texto misto, texto opinativo, ponto de vista crítico. Bora lá. O rapaz, deixa eu ler a primeira imagem. O rapazinho esfregou a lâmpada, saiu uma fumaça, de dentro dela um gênio. Essa história é antiga, Aladim e a lâmpada maravilhosa, não é isso? Aí o gênio diz assim: você tem direito a 3 pedidos, jovem amo. Quem é o jovem amo? É o menino, né? Você tem direito, você é o referente, que é o jovem a que ele se refere. Você tem direito a 3 pedidos, jovem amo. Você e jovem amo é a mesma pessoa. Aí o menino diz: eu quero um professor de química, um de inglês e um de biologia. Amores, observem. Eu quero um professor, né? Um professor de química. Ele poderia dizer: eu quero um professor de química, um professor de inglês e um professor de biologia. O que foi que ele fez? Ele pegou a palavra professor e omitiu. E ficou só assim: eu quero um professor de química, um de inglês e um de biologia. Fica subentendido a palavra professor. Então, quando você pega a palavra e fica subentendido, para não repetir, também é um recurso coesivo. Tá bom? É uma elipse, né? A elipse também é um recurso coesivo. Ou seja, não repetir uma palavra que já foi mencionada, mas entender que ela está dentro do contexto, né? Ela fica subentendida, beleza? Então, esse também é um tipo de recurso coesivo. E nós temos aqui o operador argumentativo I, que vai somando todos os objetos que foram listados. Continua. A coesão sequencial é o seguinte: eu vou passar, porque isso aqui eu vou colocar na aula da próxima semana, tá bom? Então, na próxima semana, eu comento essa coesão sequencial com vocês. Vamos direto para a coesão referencial, que é o conteúdo da nossa aula de hoje. Coesão referencial. A gente chama de coesão referencial, certo? Aquela que cria um sistema de relações entre as palavras e expressões de um texto. Um sistema de relações. Ela cria um sistema de relações. Ela acaba pegando as palavras do texto e relacionando uma às outras, permitindo ao leitor identificar os termos a quem se referem. Você é capaz de, à medida que está lendo o texto, você sabe a quem aquelas palavras se referem, de que está se falando. Você não perde a sequência lógica, você não perde a continuidade da ideia. Então, se você sabe identificar cada elemento que foi falado, o texto tem progressão, o texto tem coesão, o texto tem coerência. A gente chama de termo referente, ó, isso aqui ó, a gente chama de termo referente, aquele que indica a entidade ou a situação a que o falante se refere, ou seja, o assunto principal, né? De quem é que ele está falando?
Então, esse de quem que ele está falando, a gente chama de termo referente. Quem encontrar o termo referente, pergunta de quem se fala. De quem se fala? Esse aqui é o que você chama de referente, tá bom? O que é o referente? É aquilo de quem se fala. Está falando daquilo, então ele é o referente. É ele que será retomado por outras palavras. Entenderam? Então, é a conexão feita através de termos. Normalmente a gente usa pronomes, mas não só. Os pronomes são os principais elos que a gente usa para fazer essas associações, essas referências. Mas não somente pronomes, verbos também, advérbios também, substantivos, entre outras palavras. Então, que fazem referência a elementos anteriores citados no texto. Anteriores ou posteriores, né? Pode ser anterior ou posterior. Olha o exemplo aqui. Eu digo, o cachorro latiu. Isso aqui é uma oração. O cachorro latiu. Ele quem? O cachorro. Deixa eu ver se eu coloquei a seta. Tá aqui, ó. Ele quem? O cachorro, ó. Ele fica irritado quando há pessoas na rua. Né? O cachorro fica irritado quando há pessoas na rua. Mas é um animal amável. Quem é o animal amável? Ele. Ele quem? O cachorro. Viu só? Uma palavra retoma a outra dentro do texto. O texto progride, conclui, segue uma sequência lógica, né? Termina tendo sentido completo, sem ser repetitivo. O cachorro latiu, ele fica irritado quando tem pessoas na rua, mas é um animal amável. E é, né? A cachorro, geralmente, quando faz barulho na rua, uma moto passa, lá de casa fica louco, né, Erivan? Sandra, boa noite, Sandra. Boa noite, Erivan. Quando o cachorrinho de vocês ouve alguma coisa na rua, eles não ficam latindo? Né? Então, sempre quando tem movimento na rua, eles ficam um pouquinho mais agitados. Mas, em geral, o cachorro é um animal muito dócil, amável, companheiro. Eu tenho dois, gente. Eu tenho o Bigo e a Biga. E eles dormem comigo na cama todos os dias, desde que eu os ganhei, né? Desde que eu me tornei mamãezinha deles, que eles dormem na mesma cama que eu durmo. E se o marido não gostar, tem um colchonete para o marido dormir do lado da cama, tá bom? Se ele gostar, fica nós 4 na cama, mas estão lá com a gente. E se algum barulho na cozinha, no quintal, eles pulam, saem rasgando, latindo. Mas são dóceis, são maravilhosos. Entenderam? As palavras referenciais, olha só, o que aconteceu aqui. Eu peguei o substantivo, vou pegar aqui e colocar logo a legenda. Olha o que aconteceu aqui no caso. Nesse caso que a gente leu, podemos dizer que o termo referente é o cachorro. É dele, ó, se eu perguntar, de que fala o texto? O texto está falando do cachorro. Certo? Então, quem é o cachorro? É o termo referente. Toda vez que o referente é tomado no texto, isso acontece por meio de outras palavras. Toda vez que eu retomo, toda vez que eu vou falar de novo do cachorro, eu uso outras palavras para não ficar repetido. Então, um momento eu disse ele, depois eu disse um animal, certo? E tanto ele como um animal referem-se ao cachorro. Dessa forma, os leitores se orientam observando se devem voltar atrás para recuperar algo que foi dito ou se deve procurar informação mais adiante dentro do texto. Então, essa é a pegada da coesão referencial. É a substituição de uma palavra por outras que vão retomar o objeto de qual estamos falando sem perder o sentido, sem ficar repetitivo. Nesse caso, foram usados o quê? Eu peguei o substantivo cachorro, troquei por um pronome, usei por um pronome pessoal do caso reto, e depois eu usei um sinônimo, que não é um sinônimo, é um hiperônimo. Porque eu não vou dizer que cachorro é sinônimo de animal, é o hiperônimo, né? E o que é o hiperônimo? É uma palavra que está no mesmo campo significativo. Ou seja, hiperônimo é porque é hiper, é grande, é maior. Animal é maior do que cachorro. Dentro da palavra, quando tu tá fazendo, não tem aquele joguinho que a gente faz? Vocês já jogaram da dedonha? Aí um dos critérios da dedonha é nome de animal. A gente sorteia a letra. 1, 2, da dedonha, né? Aí sorteia a letra A, B, C, D. Animal com a letra D. Olha aí. Animal é uma palavra geral.
genérica, abrange muita coisa. Cachorro é menor que animal, entendeu? Então, animal é um hiperônimo e cachorro é um hipônimo. Hiperônimo é o significado maior e hipônimo é um significado menor. E cachorro é hipônimo de animal. Animal é hiperônimo para cachorro. Dentro do hiperônimo animal, eu posso botar cachorro, baleia, todo tipo de animal. Beleza? Então, essas palavras menores, significativas dentro de um campo grande de palavras, esse campo grande das palavras é o hiperônimo. Cada palavrinha miúda que você coloca dentro desse campo são os hipônimos, tá bom? Só retomando aqui nossa aula de hiperônimos e hipônimos, que eu acho que foi num período passado que a gente estudou, se eu não me engano. Sigamos. Então, a coesão referencial, como vocês podem observar aqui, tá bom? A gente tem que saber o que é referente e o que é correferência. Tem o referente e o correferente. Rapidinho. Coesão referencial é o elemento textual utilizado como forma de vincular palavras, frases e orações para conferir sentido ao conteúdo. Então, elas ligam as palavras, ligam as frases, ligam as orações para poder gerar o conteúdo, né? Fazer sentido. Existe o conjunto de termos ou palavras que se chamam correferentes e que remetem a mensagem para o referente. Referente é sobre quem eu estou falando. Correferente são as palavras que retomam aquilo que eu estou dizendo. Essa relação de palavras e expressões é chamada de cadeia de referências. Eu tenho uma cadeia, como eu coloquei cachorro, ele e animal. Uma cadeia de referências. Seguinte, a gente volta já já aqui desse mesmo slide para eu mostrar essa leitura de texto, tá bom? É rapidinho o intervalo, já a gente volta com mais coesão textual. Até já.